partir de agora, nós trataremos a respeito do controle farmacológico do ciclo estral, com enfoque em especial à bovinocultura e alguns comentários relacionados à equidiocultura também. Então, gente, o controle farmacológico, como o próprio nome já diz, envolve o uso de fármacos, análogos agonistas de hormônios, com o intuito de promover a indução e sincronização do cio, que também pode ser associada à indução e sincronização da ovulação. Se o objetivo for apenas induzir o cio, conhecendo a fase do ciclo estral no qual a fêmea se encontra, pode-se simplesmente aplicar a prostaglandina com o intuito de promover a luteólise de um corpo lúteo existente. Agora, se o objetivo for sincronizar o cio, existe a possibilidade de aplicação sequencial de prostaglandina em alternância ao GnRH com o intuito de sincronizar o desenvolvimento folicular após a promoção da luteólise. Agora, um método mais utilizado, em especial na bovinocultura, para se induzir e sincronizar o cio é o uso dos protocolos que envolvem a associação da administração da progesterona com, especialmente, o estradiol. Então, a progesterona, que na bovinocultura se utiliza em especial no formato de dispositivo intravaginal, tem como intuito enganar o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal da fêmea, ou seja, ela vai promover uma fase lútea artificial. E em associação com estrógeno, estradiol ou até mesmo GnRH, esses hormônios em associação com a progesterona vão possibilitar o recrutamento de uma nova onda folicular, possibilitando assim não somente a indução do cio, mas a sincronização do cio num rebanho de fêmeas. Agora, caso o objetivo seja induzir a ovulação de maneira isolada, pontual, na presença de um folículo pré-ovulatório, pode-se utilizar de alguns indutores da ovulação, que vão promover então um pico de LH, que é o caso do HCG, do ECG e até mesmo do GnRH. Agora, se o objetivo for promover a sincronização da ovulação, pode-se utilizar esses mesmos hormônios, porém associados aos protocolos de ATF que envolvem a utilização da progesterona em associação com estrógeno. Então, assim, nós conseguimos sincronizar não somente o cio, mas também a ovulação, possibilitando a inseminação artificial em tempo fixo, ou seja, num momento previamente determinado. Agora, se vocês procurarem na literatura, é possível encontrar diversos protocolos para a manipulação do ciclo estral. Só que o objetivo dessa nossa parte da aula não será a discussão dos diversos protocolos de ATF que existem, mas sim eu quero que vocês compreendam a ação de cada um desses hormônios utilizados de maneira isolada ou em associação a outros hormônios com o intuito de promover o controle do ciclo estral. Então, o objetivo é que vocês compreendam o porquê da aplicação de cada fármaco, de cada hormônio em momentos distintos. Então, neste contexto do controle farmacológico do ciclo estral, nós temos inúmeros fármacos que podem ser empregados. Então, temos o estradiol e também o ECP, que vocês podem encontrar na literatura, que é o cipionato de estradiol, a progesterona, a prostaglandina, o GnRH, o HCG, que nada mais é do que o LH, né, tem ação de LH, e o ECG, que tem ação em especial de FSH, porém com uma certa concentração também de LH. Vale ressaltar aqui também que todos esses hormônios eles devem ser manuseados com o uso de luva, em especial o dispositivo intravaginal de progesterona, devido à sua facilidade de acesso à pele, uma vez que esses hormônios podem ser absorvidos pela pele, causando efeitos indesejáveis no ser humano que estiver entrando em contato direto com essas substâncias. Então, vamos começar falando a respeito da aplicação do GnRH em bovinos. Então, dentre os análogos de GnRH disponíveis no mercado, nós temos o acetato de buserelina, a lecireline, a gonadorelina e a deslorelina.
Na bovinocultura, o acetato de buserelina é o mais utilizado, sendo comercializada pela Ouro Fino com o nome comercial de Syncroforte, enquanto que na equidiocultura, a deslorelina é mais utilizada, sendo comercializada pela Ouro Fino com o nome comercial de Syncorrelin. Tá, mas para que serve o GNRH? Para que eu devo administrar o GNRH? Bom, a sua finalidade vai depender muito da situação e do momento em que ele é aplicado. Então, quando o GNRH ele é aplicado em associação à progesterona, então se nós considerarmos um protocolo de ATF, no D0, que é o dia de inserção do dispositivo intravaginal de progesterona na vaca, se nós aplicarmos o GNRH nesse momento, ele vai ter como função promover a ovulação de um folículo dominante, se nesse momento existir um folículo pré-ovulatório, e também promover o recrutamento de uma nova onda de desenvolvimento folicular. Agora, a aplicação do GNRH isoladamente, né, após o protocolo de ATF, ou seja, depois que o dispositivo intravaginal de progesterona é removido, a aplicação do GNRH nesse momento, sem a presença de progesterona e na presença de um folículo pré-ovulatório, tem como objetivo promover a ovulação desse folículo. Agora, o GNRH ele também tem um efeito luteotrófico. Então, vocês vão observar na literatura situações em que o GNRH ele é aplicado em torno de 4 até 9 dias após a IATF, por exemplo, com o intuito de aumentar a viabilidade do corpo lúteo. Por quê? O que é o GNRH? O GNRH nada mais é do que um hormônio hipotalâmico que vai atuar na hipófise, estimulando a secreção de FSH e LH. E nós sabemos que o corpo lúteo apresenta receptores para LH. Então, quando vocês aplicam o GNRH, automaticamente ele vai estimular a secreção de LH, que vai se ligar aos receptores do corpo lúteo presente, possibilitando assim a manutenção da sua viabilidade e garantindo níveis de progesterona mais elevados no início, nessa primeira semana da gestação, que corresponde a um período crítico, no qual existe muita reabsorção embrionária devido aos baixos níveis circulantes de progesterona, em especial em gado de leite. Então, uma estratégia para se aumentar a taxa de prenhez consiste na aplicação, por exemplo, do GNRH após a IATF, em torno de 4 a 9 dias. Além de aumentar a viabilidade do corpo lúteo e, consequentemente, aumentar os níveis de progesterona, o GNRH aplicado nesse momento, ele também pode estimular a luteinização de outros folículos que alcançaram a dominância, formando assim corpos lúteos acessórios que irão contribuir com níveis de progesterona mais elevados. E o GNRH também pode ser utilizado para o tratamento de cistos foliculares. O que é um cisto folicular? Então, corresponde nada mais, nada menos que um folículo que alcançou o diâmetro pré-ovulatório, mas não ovulou e continuou crescendo. Então, nós podemos ter cistos foliculares de até 20 milímetros de diâmetro, por exemplo. Então, nós temos que promover a sua ovulação, nós temos que promover a ruptura desse folículo e um dos métodos consiste na aplicação do GNRH. Então, aqui nesse slide, nós temos algumas imagens exemplificando, né, a finalidade, o momento de aplicação do GNRH e sua finalidade. Então, nesta primeira imagem, referente a um protocolo de ATF, a aplicação do GNRH no D0, ou seja, no dia de inserção do dispositivo intravaginal de progesterona, tem como função promover a ovulação do folículo dominante, caso haja nesse momento um folículo pré-ovulatório, e também promover o recrutamento de uma nova onda de desenvolvimento folicular. Já a aplicação do GNRH após a remoção do dispositivo intravaginal de progesterona tem como intuito promover a ovulação do folículo pré-ovulatório, uma vez que a aplicação do GNRH nesse momento está sendo realizada na ausência de progesterona. Então, o GNRH após a remoção do dispositivo intravaginal de progesterona, ele pode ser aplicado um dia antes da inseminação artificial ou no mesmo momento em que se está realizando a inseminação artificial.
Então, a vantagem desse protocolo com 3 manejos é que ele requer menos mão de obra e ele garante mais tempo para o folículo alcançar o seu máximo crescimento, possibilitando assim a formação de um corpo lúteo maior. Agora, em termos de taxa de prenhez, a eficiência é similar entre o protocolo de 4 e de 3 manejos, mas é preferível o protocolo de 3 manejos por requerer menos mão de obra. Geralmente, a aplicação desse GNRH ela é utilizada naquelas fêmeas que não manifestam cio após a remoção do dispositivo intravaginal de progesterona. Agora, a exemplo da segunda imagem, quando se trabalha com inseminação artificial tradicional que requer a observação do cio, nós sabemos que o cio na vaca ele vai durar algumas horas, né? Em torno de 12 até 16, 18 horas, e a ovulação vai ocorrer após o cio. Então, a ovulação ela pode ocorrer em torno de 6 a 12 horas depois que o cio termina. Então, vai haver um intervalo aí entre o início do cio e a ovulação de 30 horas, às vezes até 35 horas. Então, fêmeas que são mais retardadas no processo de ovulação, quando elas são inseminadas 12 horas após a observação do cio, em especial quando elas são inseminadas com sêmen congelado, pode ser que a viabilidade espermática já esteja muito reduzida próximo ao momento da ovulação, resultando então numa menor eficiência, numa menor taxa de prenhez. Então, neste caso, também é recomendado a aplicação do GNRH juntamente com a inseminação artificial, ou seja, no momento em que a fêmea for ser inseminada, já realiza-se a aplicação do GNRH. Lembrando que após a aplicação do GNRH, ele vai atuar na hipófise e promover um pico de LH, sendo que esse aumento dos níveis de LH já vai ocorrer em torno de meia hora a 1 hora após a aplicação do GNRH. Então, a resposta é muito rápida. Outro momento para aplicação do GNRH, que nós já conversamos anteriormente, é em torno de 4 a 9 dias após a inseminação artificial ou a IATF, com o intuito de aumentar a viabilidade do corpo lúteo e até mesmo induzir a formação de corpos lúteos acessórios, garantindo maiores níveis circulantes de progesterona. Trata-se de uma estratégia que é utilizada em especial em gado de leite, naquelas vacas de alta produção que tendem a apresentar menores níveis circulantes de progesterona. Sabe-se que os primeiros 15 dias da gestação é um período muito crítico e níveis elevados de progesterona nesse momento impedem a reabsorção embrionária. Então, altos níveis de progesterona nesses primeiros dias da gestação favorecem um alongamento do concepto e consequente produção de interferontal, que vai contribuir também para a manutenção da viabilidade do corpo lúteo e também vai contribuir para bloquear a expressão de receptores para estrógeno e ocitocina no endométrio. Além disso, como eu já disse anteriormente, o GNRH também pode ser utilizado para o tratamento clínico de cisto folicular. O que é o cisto folicular mesmo? Eu já comentei. Corresponde a um folículo que alcançou o diâmetro pré-ovulatório por falta de estímulo não ovulou e ele continua crescendo, podendo alcançar até 20, 25 milímetros de diâmetro. Não se sabe ao certo os motivos que levam à formação do cisto folicular. Acredita-se que vacas que apresentam predisposição para a formação do cisto folicular apresentam alguma alteração nos níveis de progesterona, e essa alteração nos níveis de progesterona que insensibilizam o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal à ação do estradiol para a promoção do pico de LH. Então, por isso que nestas vacas em especial, o folículo não consegue ovular e, consequentemente, ocorre a formação do cisto folicular. Então, uma das formas de tratamento consiste na aplicação do GNRH justamente para promover o pico de LH e a ovulação, a ruptura desse cisto folicular. E nas éguas, quando e para que aplicar o GNRH? Então, conforme nós já vimos anteriormente, o análogo de GNRH mais utilizado em éguas é a deslorelina. E a deslorelina ela pode ser utilizada na forma de implante subcutâneo ou na sua forma injetável. No caso da utilização na forma de implante subcutâneo, esse implante deve ser removido após 48 horas,
porque a exposição a longo prazo ao GNRH vai causar um efeito supressor no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, daí, ao invés de você ter um efeito positivo na indução, por exemplo, da ovulação, você vai ter um efeito supressor na secreção de gonadotrofinas. A deslorelina na forma de implante subcutâneo, ele é muito utilizado em outros países como contraceptivo para pequenos animais, justamente pelo fato dele bloquear o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, na égua, preconiza-se, portanto, a utilização da deslorelina no seu formato injetável devido à sua biodisponibilidade mais curta. E qual que é o efeito do GNRH? Quando que ele deve ser aplicado na égua e com qual finalidade ele deve ser aplicado? Bom, na presença de um folículo que já alcançou um diâmetro compatível para um folículo pré-ovulatório, ou seja, na presença de um folículo com diâmetro acima de 35 milímetros, a aplicação do GNRH vai promover a ovulação. Então, após a aplicação do GNRH, nós teremos a ovulação acontecendo no intervalo de 36 a 48 horas. Agora, na presença de um grupo de folículos com diâmetro em torno de 20 a 25 milímetros, a aplicação do GNRH vai promover o recrutamento do desenvolvimento folicular, ou seja, vai promover a superovulação, de modo que nós conseguiremos, que mais que um folículo alcance o estágio pré-ovulatório. Acaba que na égua, a resposta ao tratamento superovulatório na égua não chega aos pés da resposta que é observado na bovinocultura, tá? Então, ainda não existe um método completamente eficiente e capaz de estimular o desenvolvimento de um grande número de folículos na égua. Então, a resposta superovulatória vai ser sempre em torno de 2 folículos até no máximo 4 folículos. Neste sentido de promover a superovulação na égua, outros hormônios vêm sendo estudados, como é o caso do extrato de pituitária equina. Porém, a eficiência em termos de folículos recrutados ainda é baixa. Vale ressaltar ainda que nas éguas, o GNRH é utilizado como indutor da ovulação quando as éguas não respondem mais a outros indutores, como o HCG. E o HCG, então? Bom, o HCG corresponde a uma glicoproteína produzida pelas células do trofoblasto em mulheres gestantes e eliminada na urina. O HCG tem a função similar ao do LH. Então, nós temos algumas marcas comerciais de análogos de HCG e LH. E qual que é a finalidade, né? Para que eu posso utilizar esses análogos de HCG, de LH, quando eu devo aplicar? Bom, a finalidade do uso desses análogos é similar à finalidade do uso de análogos de GNRH. A diferença vai ser o tempo da resposta, porque o GNRH ele vai atuar na hipófise para estimular a secreção das gonadotrofinas, enquanto que o LH ele vai atuar diretamente nas gônadas, né? Seja nos folículos, no caso da fêmea, ou diretamente nas células de Leydig, no caso do macho. Então, a finalidade da utilização dos análogos de HCG e LH vai ser similar à finalidade da utilização dos análogos de GNRH. Então, o LH, o HCG, eles vão promover a indução da ovulação dos folículos pré-ovulatórios na ausência de altos níveis de progesterona. Também podem ser utilizados para o tratamento de cistos foliculares. No caso de macho que apresentam concentrações séricas de testosterona insuficiente, pode-se utilizar a administração de LH, HCG, que irá atuar nas células de Leydig, estimulando a secreção de testosterona. E assim como nós vimos para o GNRH, nós também podemos utilizar o HCG, o LH, após a inseminação artificial ou a IATF. Então, no intervalo entre 4 a 9 dias após a inseminação, pode-se aplicar o HCG visando o aumento, da viabilidade do corpo lúteo e formação de corpos lúteos acessórios, garantindo assim níveis séricos de progesterona aumentados, em especial nas primeiras semanas da gestação, evitando dessa forma a reabsorção embrionária, em especial em gado de leite, em vacas de alta produção leiteira.
Agora, o HCG corresponde ao medicamento mais utilizado para a indução da ovulação em éguas, devendo ser aplicado, então, na presença de um folículo pré-ovulatório com diâmetro acima de 35 milímetros e com a resposta ovulatória ocorrendo em torno de 36 horas após a aplicação do HCG. No entanto, essa resposta ovulatória está na dependência de alguns fatores. Primeiramente, da dose utilizada. Usualmente, utiliza-se para a indução da ovulação em éguas em torno de 1.500 unidades internacionais. No entanto, essa dose pode variar de 500 unidades a 5.000 unidades. Então, existe muita discussão com relação à dose mais eficaz. Outro ponto é o momento da estação de monta em que o HCG é aplicado. Então, evidências demonstram uma menor eficácia quando esse indutor da ovulação é aplicado no início e também no final da estação de monta. E além disso, pelo fato do HCG ser um hormônio proteico, ou seja, uma glicoproteína, ele pode induzir uma resposta imune do organismo. Então, o organismo da égua pode passar a produzir anticorpos anti-HCG. Então, existe uma possibilidade de perda de eficácia com o uso sucessivo de HCG. Aí, nessas éguas, recomenda-se a utilização do GNRH. Então, nas éguas que não respondem mais ao HCG, muito provavelmente devido ao seu uso sucessivo, pode-se, ao invés do HCG, utilizar o GNRH como indutor da ovulação. E o estradiol, que corresponde a um tipo, na realidade, de estrógeno? Bom, existem vários análogos de estradiol no mercado. Os principais que nós encontramos é o benzoato de estradiol, comercializado pela Ourofino com o nome comercial de Sincrodiol, e o cipionato de estradiol, que é comercializado tanto pela Pfizer com a designação ECP ou pela Ourofino com o nome comercial de SincroCP. Então, ambos princípios químicos têm a mesma finalidade, tá? Eles vão apresentar eficiência similar. A diferença entre o benzoato e o cipionato de estradiol está na sua meia-vida. A meia-vida do benzoato é mais curta, então ele age de maneira mais pontual. Então, a meia-vida do benzoato vai ser em torno de 3 dias, enquanto que a do cipionato pode durar até 12 dias. Agora, a finalidade é a mesma. Então, quando o estradiol ele é aplicado na presença de altos níveis de progesterona, se houver um folículo dominante, ele vai promover a atresia desse folículo dominante e o recrutamento de uma nova onda folicular que vai ocorrer em torno de 3 a 5 dias após a aplicação deste análogo de estrógeno na presença de altos níveis de progesterona. Agora, na ausência de altos níveis de progesterona, a aplicação desse análogo de estrógeno vai promover a ovulação, porque vai causar um feedback positivo no hipotálamo, aumentando a frequência, a pulsatilidade de secreção do GNRH e, consequentemente, culminando com um pico de LH. Na bovinocultura, utiliza-se o estradiol associado ao uso dos dispositivos intravaginais de progesterona, tá? Então, você pode aplicar o estradiol no D0, no dia que é introduzido, esse dispositivo intravaginal de progesterona, com o intuito de fazer o recrutamento de uma nova onda folicular, e esse estradiol também pode ser aplicado no dia que se retira o dispositivo intravaginal de progesterona da vaca ou no dia anterior à inseminação. Devido à meia-vida mais curta, recomenda-se que o benzoato seja aplicado no dia anterior à inseminação, enquanto que, se você optar pelo uso do cipionato, você pode aplicar ele no dia da remoção do dispositivo intravaginal de progesterona. Agora, em éguas, esses análogos de estrógeno, estradiol, eles não são muito utilizados como agentes indutores da ovulação devido à inconsistência dos resultados obtidos até o momento. Pode-se associar o estradiol aos progestágenos quando se deseja preparar uma receptora de embrião anovulatória. Na equidicultura, utiliza-se muito éguas que estão fora da estação de monta, ou seja, que não são cíclicas, ou seja, anovulatórias, como receptoras de embrião. Para isso, elas precisam ser preparadas. Então, elas são expostas a progestágenos, podendo ser associado ou não a estradiol. Mas a associação do estradiol a progestágenos com o intuito de preparar uma égua anovulatória para ser receptora de embrião não traz nenhuma vantagem adicional
comparado com o uso isolado de progestágenos. Por isso que o estradiol não é muito utilizado na espécie equina. Então aqui este gráfico está comparando o comportamento de alguns análogos de estradiol. Observem que o benzoato de estradiol apresenta uma ação mais pontual. Então, após a administração, ele promove um pico nos níveis de estradiol circulante do animal. E, além disso, ele apresenta uma meia-vida mais curta. Então, os níveis de estradiol se mantêm alto por em torno de 3, 4 dias após a aplicação. Enquanto que o cipionato de estradiol não promove uma elevação tão significativa dos níveis de estradiol, porém, ele permanece atuando durante um tempo mais longo. Então, apresenta uma meia-vida mais longa. Então, observem que, devido ao seu modo de ação, o benzoato de estradiol consegue promover uma maior sincronia das ovulações, porque, mesmo com ele sendo aplicado no momento da retirada do dispositivo intravaginal de progesterona da vaca, ou sendo aplicado 24 horas após a remoção do dispositivo intravaginal de progesterona, as ovulações elas ocorreram em torno de 60 a 72 horas após a remoção desse dispositivo, enquanto que quando se utilizou o cipionato de estradiol, essas ovulações elas ficaram mais dispersas e ocorreram de maneira mais tardia. Então, devido a isso, devido à maior sincronia promovida das ovulações promovidas pelo benzoato de estradiol, acaba que o benzoato de estradiol é um dos análogos mais utilizados nos protocolos de ATF na bovinocultura. Obviamente, deve-se levar em consideração que a utilização de um hormônio ou de outro vai depender muito do tipo de protocolo, da predileção do profissional, da condição com a qual ele está trabalhando. Então, aqui nesse slide, nós temos algumas imagens representativas de protocolos de ATF utilizados para bovinos, onde se aplicou o benzoato de estradiol no D0, ou seja, no dia de inserção do dispositivo intravaginal de progesterona, e depois com algumas variações no momento da retirada do dispositivo intravaginal de progesterona. Então, no D8, em um dos protocolos aplicou-se o cipionato de estradiol, no outro o benzoato de estradiol, e na última opção, ao invés de se aplicar o benzoato de estradiol no dia da remoção do dispositivo intravaginal de progesterona, optou-se pela aplicação um dia antes da realização da inseminação artificial. Agora, o tipo de protocolo a ser utilizado vai depender muito da vivência do profissional, das suas experiências, da condição na qual ele está trabalhando, a categoria animal com a qual ele está trabalhando. Então, esses fatores vão conduzir à escolha de um protocolo em detrimento a outro.